Sejam muito bem-vindos. Graça e paz da parte do Senhor. Estamos felizes por mais esse tempo de estar com vocês, né? Você imagina agora, 7h30 da noite, essa claridade, esse calorzinho aqui, né? Tem sido um tempo muito gostoso de compartilhar com vocês esse tempo. É uma horinha só, talvez nem isso, né? Mas é saudade de estar junto com vocês, de experimentar algo. E claro, se você puder participar comigo, escrevendo aí, ou me pedindo para entrar também, a gente conversa um pouco, tá bom? Eu gostaria de começar a gente orando nesse tempo, pedindo ao Senhor a sua bênção para tudo que a gente vai compartilhar hoje com vocês de uma maneira muito simples, mas eu acredito de grande valor. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permite de estar juntos para compartilharmos algo, Senhor, que seja relevante para a Tua igreja, para o Teu reino e para as nossas vidas. Senhor, abençoa-nos, dá esse tempo, sabedoria, graça e unção do Senhor, para que aquilo que for aqui tratado possa ser de grande bênção na minha vida, na vida de cada pessoa que está comigo e também para a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, glória a Deus. Bom, gente, eu dei o tema para esse tempo de conversa com vocês, a hora se aproxima, né? E também não só para criar curiosidade, mas também, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui para eu ficar melhor com vocês, mas também para a gente debater alguns assuntos que eu considero extremamente importantes. Mas para isso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com vocês. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 4, que diz o seguinte: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis do que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Jesus, no capítulo 16, depois da grande bênção, que foi o capítulo 15, né, quando Jesus fala, sou a videira, etc, etc, Jesus fala para os discípulos: olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, a hora está chegando. E eu não disse isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou embora. E vocês terão que assumir responsabilidades e compromissos a partir de agora. Bom, gente, nós estamos vivendo já 4 meses da pandemia. E especialmente nós, pastores e a Igreja do Senhor, temos estado muito preocupados. Porque nunca isso aconteceu, das igrejas fecharem as portas para os cultos. Pelo contrário, sempre a igreja esteve na dianteira. Era a igreja que era usada para consolar os mortos, os parentes dos mortos. Era a igreja que era chamada para enterrar as pessoas. Era a igreja que era chamada para dar respostas. Era a igreja. E agora? Como que está a realidade? Só que a gente está vendo um caminhar. E ontem, conversando com um pastor muito amigo meu, ele disse: eu não consigo ficar sem fazer nada, eu preciso. E nós trocamos ideias e foi um tempo muito gostoso, porque todos nós estamos assim, não podemos mais ficar parados. Não dá para ficar mais parado. Não dá para a gente ficar olhando as coisas acontecerem e não fazer nada. Alguém me disse: mas eu não posso fazer nada porque é a lei. Eu não posso quebrar a lei, eu não posso transgredir, eu não posso correr risco, eu não posso. E eu não estou nessa live querendo que você faça qualquer coisa que contrarie a sua consciência, que contrarie seus princípios cristãos. O que eu estou querendo é dizer o seguinte: é possível fazer alguma coisa.
E essa é a minha proposta hoje para conversar com vocês. Porque a hora se aproxima. E que hora que está se aproximando? Bom, a primeira hora que está se aproximando é do encontro da pessoa com Deus. É interessante que a igreja, ela prega muito sobre a segunda vinda de Jesus. E parece que a igreja perdeu a ideia de que o encontro com Deus não acontece só quando Jesus vier a segunda vez. Não é assim. No Brasil, já morreram mais de 60 mil pessoas por causa do Covid-19 em 4 meses. Ou seja, 60 mil pessoas estão tendo o seu encontro com Cristo. E tem gente que não está entendendo isso. Irmãos e irmãs, pastores, líderes, cada pessoa que morre, não importa o motivo, se é pela Covid, se é assassinada, se é atropelada, se é por problemas cardíacos, cada pessoa que morre marcou o seu encontro com Deus. E é isso que nós estamos perdendo a dimensão. É isso. Quando as pessoas perdem essa dimensão, Maranata, vem Jesus, Jesus está voltando, os sinais estão dizendo que Jesus está voltando. Essa mensagem a igreja prega há séculos. O problema não é que Jesus está voltando, o problema é que ele já voltou para milhares de pessoas nesses 4 meses. Se colocarmos no mundo quantas pessoas já morreram, o último cálculo que me passaram ontem são 5 milhões de pessoas em 4 meses que tiveram o seu encontro com Jesus. Será que essas pessoas realmente estão preparadas ou estavam preparadas? A igreja tem dito isso para vocês, já a hora está chegando. A hora está chegando. Não é só que Jesus está voltando, é que nós estamos indo ao encontro dele. Cada pessoa que morre, não importa o jeito que morra, está indo ao encontro de Jesus. E a minha pergunta para mim mesmo, não para vocês, eu como bispo, como igreja, estou preparando essas pessoas para isso? Essa é a questão. E nessa parada obrigatória que a igreja teve, é hora da gente repensar. Bom, e aí? Vamos continuar só fazendo celebração, só fazendo festa e as pessoas morrendo e sem salvação? Outra coisa que eu anotei aqui é que é hora de deixarmos a apatia de lado. Sabe, não é comigo, não é nenhum parente meu, não conheço ninguém, não chegou para mim, tem mais é que o povo morra. Isso é falta de empatia, de misericórdia. Não importa que quem está morrendo ou quem morreu não faça parte da minha igreja ou da minha família, mas é alguém, é a vida. E para Deus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Sabe, me preocupa, queridos irmãos, me perdoe a franqueza, mas essa indiferença, essa apatia, algumas pessoas estão até aproveitando esse tempo de quarentena para cuidar da sua casa, cuidar da sua vida. É a minha pregação desde muitos anos, na época do carnaval. É um absurdo. Na época de carnaval, a igreja fazia ficar no retiro espiritual para o povo não se misturar no carnaval. É como se, deixa eles lá, deixa eles na droga, é isso que eles querem mesmo, é isso que eles procuram mesmo. Eles estão com o príncipe deste mundo, deixa eles para lá e nós vamos nos consagrar, buscar o Senhor. Gente, não é essa a visão de Cristo. A visão de Cristo, o reino de Deus é para nos envolver. Nós somos massa, nós somos luz, nós somos fermento. Nós temos que sair dessa apatia, dessa certa tranquilidade. Qual é o teu sentimento diante de 60 mil pessoas que estão morrendo? Só no Brasil. Não, aqui eu não conheço ninguém que morreu. Conheço algumas pessoas que que foram contaminadas, mas que morreu só de ouvir falar. Cuidado. Essa apatia, essa indiferença
não retrata a história da igreja. Mas também, eu não sei, né? Ninguém está me fazendo nenhuma pergunta, está fazendo um comentário, você fica à vontade, tá bom? É a hora da igreja se tornar relevante para as pessoas. Por que eles deixaram a igreja para o último lugar para voltar ao normal? É porque a gente contamina mais? Claro que não. É porque não é relevante. Veja só o argumento dos governos. Só pode começar as atividades, as empresas que são de extrema necessidade. Então a igreja não é. Porque se fosse, se o supermercado é, se a farmácia é, e por que a igreja não é? Porque lá eles também têm contato. É que não é relevante. Então eu disse assim, se der, deixa por último. E agora mesmo eu estou acompanhando, né, lá em Petrópolis, conseguimos a liberação de começar o culto agora domingo. Agora já veio uma outra decisão que talvez não vá poder, porque porque não é relevante. A história da igreja mostra que quando a igreja foi relevante, todos corriam para a igreja nos momentos de crise, nos momentos de doença. Isso sempre existiu, pandemias sempre existiram, mas eles tinham um lugar para correr. Hoje corre desse lugar. Não, deixa fechado, deixa fechado. E até agora é interessante que de umas 3 semanas para cá é que eu tenho visto o Conselho de Ministros Evangélicos de Petrópolis se posicionar mais fortemente contra essa decisão de deixar a igreja por último. Mas levamos 3 meses e meio para poder gritar, quando deveríamos ter gritado desde o início. Mas se o que permite são trabalhos relevantes, se a igreja não é relevante, a gente precisa voltar a ser, porque já fomos o povo mais importante da terra, a igreja do Senhor, relevante. Também eu tenho falado que é a hora da gente quebrar o silêncio, é hora da gente falar, é hora da gente proclamar as boas novas, pregar o evangelho. Eu tenho assistido vários lives, porque tendo tempo, né? Mas é difícil você ouvir uma mensagem evangelística, falando de boas novas, de salvação, de se preocupar com a alma da pessoa, com a vida eterna da pessoa. A igreja tem que voltar a proclamar as boas novas. Paulo diz que no livro de Atos, capítulo 16, versículo 24, ele fala, a minha vida gira em torno disso. Se eu não fizer isso, e ele declara isso numa outra carta, ai de mim se não pregar o evangelho. É o evangelho, não é o que me interessa, não é a minha doutrina, não é o que eu penso, é o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. E a boa nova que o homem, a mulher, o jovem, a criança, o ancião precisa ouvir é Jesus Cristo. É o único caminho, é a verdade e é a vida. E aquele que crê nele não morre, mas passa da morte para a vida eterna. Essa é a mensagem. E hoje é tão raro você ouvir isso, é tão raro. É hora. Está chegando a hora da gente quebrar o silêncio da verdadeira essência do Evangelho. Mas também é hora da gente abandonar a religiosidade e a hipocrisia. Queridos e amados irmãos em Cristo, eu tenho feito uma reflexão muito séria sobre esse comportamento atual da igreja. Eu recebi uma estatística, só para vocês entenderem, que a expectativa é que apenas 70% da membresia volte para as igrejas depois da pandemia. Olha só que coisa impressionante. 70%. 70%. Você imaginou isso? Tem uma pessoa aqui, pastor Carlos, ele
Ó, que bom, Pastor Carlos, seja bem-vindo. Se eu quer entrar aqui, daqui a pouquinho eu te chamo. Com prazer, tá? Então veja só, o que acontece é que esse é um número meio... Quer dizer que 30% da membresia eram pessoas religiosas, eram pessoas hipócritas que estavam lá, mas como dizia, né, os antepassados, um pé na igreja, um pé no mundo. Mas o pior não é isso. O pior que dessa estatística é que desses 70% que vão voltar, segundo a estatística, não sei como eles conseguiram essa estatística, não sei se é verdade, foi o que me chegou, tá? Como hoje fake news é o que mais... Pode até ser uma grande mentira, eu estou falando uma grande bobagem, mas é a informação que eu tenho. Que desses 70%, 50% vão voltar feridos, magoados, tristes, de alguma forma foram feridos durante a pandemia. Alguns perderam seus entes queridos, alguns perderam seu trabalho, alguns perderam o seu ano letivo, alguns perderam... Enfim. Como então nós vamos tratar com esse povo que está chegando de volta à igreja? Chega de hipocrisia, gente. Sabe, nós estamos cansados. Esse último episódio tão triste no Brasil que a gente teve do ministro da Educação. Caramba, chega de religiosidade, chega sabe, chega. Vamos assumir quem nós somos, servos de Deus, lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. A visão eterna, vida de compromisso com Deus, sabe? Eu não entendo como que ainda podemos viver nesse evangelho religioso, sem compromisso prático e real. Mas também chegou a hora de amarmos verdadeiramente a Deus e aos irmãos. O amor, a Bíblia é rica, ela diz que existem 3 tipos de amor, que eu ouço muitos pastores pregarem nos casamentos. Né? O primeiro amor é o amor filistia, que é o amor simpatia, que é o amor congregacional, que é o amor que a gente tem para um irmão, para outro irmão, né? Eu me simpatizo, até essa é uma expressão comum, né? Eu me simpatizo muito com fulano, eu gosto de estar com fulano, ele me cai bem, é interessante isso, eu fui com a cara, quando é mais íntimo, né? É o amor simpatia. Tem na Bíblia o amor eros, que traduzido seria o amor atração, ligado à atração física. Então é aquele amor que me atrai, a minha esposa, ao esposo, ao namorado, à namorada. É o amor atração. E tem o amor ágape, que é o amor puro, o amor sem interesse, o amor sem necessidade de recompensa, mas é o amor que se dá por alguém. Até aí, todos nós conhecemos, mas eu tenho compartilhado com algumas pessoas, que Deus me levou a entender que existe um 4º tipo de amor, que é aquele amor que a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama nos nossos corações. Quando a Bíblia fala o amor de Deus será derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Esse amor não tem nada a ver com filistia, nada a ver com eros, nada a ver com ágape. Esse é o próprio amor de Deus, que me leva a amar a Deus, acima de todas as coisas. Amá-lo não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Amá-lo não da mesma forma que ele me ama, porque isso é impossível, mas amá-lo sem interesse, sem julgar, sem exigir, mas um amor de oferecimento completo. É o amor que me faz viver em função dele, só dele, para ele, alegrar o coração dele. Este amor é um amor que só a gente recebe
mediante o derramar do Espírito Santo na nossa vida. E é interessante que, quando a gente vê o fruto do Espírito em Gálatas, a primeira palavra que aparece é amor. Dos 9, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Primeiro vem amor. É hora da gente voltar ou a amar a Deus de verdade. Gente, isso faz toda a diferença. Amar a Deus faz toda a diferença na minha vida. Não é na vida dos outros, não, nem na vida da igreja, é na minha vida. E esta tem sido a minha oração diária. Deus é testemunha. Senhor, eu quero te amar mais. Porque eu descobri que eu amava a Deus com amor ágape. E eu achava que era tudo. Foi o que eu aprendi. Mas numa noite Deus marcou um encontro comigo e me fez entender que o amor ágape é bom. É um amor de renúncia, né? Eu consigo amar a minha esposa com amor ágape, eu consigo amar minhas filhas, meus genros, meus netos, minhas netas com amor ágape. Eu consigo amar vocês, pastores, pastoras, igreja com amor ágape. Consigo. Porque esse amor, quando eu me converti, esse amor eu recebi de Deus. Agora, quando você chega a um nível de permitir que o Espírito Santo derrame um amor, aí você vive para Deus, sua preocupação é Deus, sua vida gira em torno da pessoa dele. E isso está fazendo falta, sabia? A pandemia está mostrando isso. Quantas pessoas, não entre, por favor, não ponha nome em ninguém agora, mas quantas pessoas que estiveram muito tempo à toa não leram a Bíblia como poderiam, não oraram como poderiam, não falaram de Jesus pelo WhatsApp, pelo Instagram, por uma pessoa amiga, que você tem tempo. Você tem tempo, você está em casa. Pelo menos no início foi assim, né? Que hoje o pessoal está mais relaxado, que não deveria, mas... Quantos? Nessa pandemia eu já fiz várias maratonas bíblicas, tem sido uma bênção na minha vida. Anteontem eu terminei o livro de Atos, estou feliz. Dos 27 livros do Antigo Testamento, faltam apenas 4 para eu terminar a maratona. Maratona, quem está comigo sabe, não é só ler, não. Você ler, você pesquisar, você fazer perguntas, você escrever, colocar no PowerPoint, enfim. Mas fizeram? Tomara, espero e oro que sim, pelo menos vocês que estão aqui comigo. Oro que vocês tenham aproveitado o tempo, em vez de ficar diante só da televisão, ou só do Netflix, ou só do computador, procurando servir e amar ao Senhor. Essa é a minha proposta inicial para conversar com vocês, né? E aonde que eu quero chegar? E eu quero depois convidar o Cláudio, o pastor Cláudio, se ele quiser entrar, para conversar comigo, ou qualquer uma outra pessoa. Mas onde eu quero chegar com vocês? Eu quero chegar com vocês a uma preocupação que eu tinha e que Deus me orientou o que fazer. Nós precisamos, neste momento, nesta hora, evidenciar a nossa identidade. Quem nós somos? Quem nós somos? Não é qual é o meu nome, qual é a minha função, qual é a minha profissão, qual é o meu ministério. Não é isso, é quem nós somos. E para isso me veio à mente, creio que obra do Espírito de Deus, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Aqui nós temos 7 declarações possíveis para admitir quem nós somos. Primeiro, vós sois a geração eleita. Ou seja, Deus me escolheu e escolheu você para fazer parte dessa geração. Segundo, somos o sacerdócio real. Não somos o sacerdote, porque o sacerdote é Jesus Cristo, mas fazemos parte de um sacerdócio real.
Ou seja, mais do que ser pastor, mais do que ser membro de igreja, mais do que ser ovelha, mais do que ser crente, nós somos parte do sacerdócio de Cristo. Terceiro, somos a nação santa. Isso tem que nos desafiar. Santidade não tem a ver só com aparência, mas eu afirmo que santidade tem a ver com caráter. Nossa santidade não se expressa na nossa forma de ser e agir, mas a nossa santidade tem a sua essência no nosso caráter. Quarto, somos o povo adquirido. Fomos comprados, temos dono. Esse conceito você tem que ter. Você agora não é dono da sua vida. Você tem um dono que te dá liberdade. Mas você tem que conversar com ele. Tem que pedir, tem que solicitar, tem que prestar contas, porque você foi comprado. Depois, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a nossa identidade está em anunciar as boas novas. Nós somos anunciadores de boas novas. E qual é a boa nova que você anda anunciando? É Jesus, nosso Senhor e Salvador, o caminho, a verdade e a vida, aquele que morreu por mim, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que me aceita, aquele que se tornou meu Senhor, meu Salvador, pela fé, mediante a graça dele. Também, vós que em outro tempo não eres povo. Veja só que coisa linda. Eu não era povo, tem que ter essa consciência. Tem gente que acha que sabe, não, você não era povo, mas agora você é povo de Deus. Antes de ser brasileiro, antes de ser americano, antes de ser chinês, antes de ser alemão, eu sou povo de Deus. Antes de eu obedecer às autoridades, antes de eu cumprir as leis, eu sou povo de Deus. Isso é muito sério. E, finalmente, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, o que estamos vivendo hoje, essa live para mim é muito importante, porque não é uma coisa negativa. Hoje, Deus, por misericórdia, nos permite passar pelo que está passando, pelo que estamos passando, e nos chama a sair dessa. Fala, olha, se eu não fiz o que eu devia fazer, não é hora de me punir ou de criticar ou julgar as pessoas. Se eu falhei em algum lugar, em algum momento, não é hora de ficar olhando para trás e falar, eu devia, não. É hora de saber, por misericórdia estamos aqui e o que interessa é que a hora está chegando, onde eu tenho que prestar contas a Deus, onde eu tenho que dar uma resposta, onde eu tenho que ser pertinente na sociedade, onde eu preciso ser proclamador de boas novas, onde eu preciso exercitar amor verdadeiro. Essa é a nossa sugestão, a nossa conversa. Finalizando, depois, se vocês quiserem trocar ideias comigo, eu estarei à disposição. Mas finalizando, eu quero dar algumas sugestões práticas para esse momento, para a hora que está chegando. Vou citar um versículo onde está a sugestão que eu quero. Primeiro, Efésios 5,14 diz assim: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Minha primeira sugestão é que a gente se desperte. Eu tenho orado por um grande avivamento, um despertamento espiritual, que está começando, eu tenho sentido isso, está começando na minha vida e tem que acontecer. Despertamento espiritual. Nossa igreja, de um modo geral, se não está morta, está no CTI. Por isso que a Bíblia fala em Coríntios 11, que quando a ceia não é bem administrada, há muitos mortos e muitos que dormem.
Então é hora de despertamento, gente. Desperta, desperta para orar, desperta para cantar, desperta para ler a Bíblia, desperta para evangelizar, desperta para ter vida de santidade, desperta para Deus. Cristo vai te iluminar. Eu não sei o que é, mas Ele vai te iluminar. Segunda sugestão prática, está em Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Deus está nos chamando para ir além do que fazíamos. A igreja pós-pandemia tem que ser uma igreja criativa, diferente. E depois de tudo que você fez, você ainda tem que falar: puxa, eu fiz pouco, porque eu só fiz o que eu devia fazer. Eu tenho que ir além. Eu tenho que fazer. O que? Não sei. Cristo vai me iluminar. Mas eu não posso me acomodar. Não, já orei, já visitei, já li minha Bíblia, estou com a minha devocional em dia, estou com o meu dízimo todo direitinho. Então, quem faz isso, segundo a palavra de Jesus, pode considerar-se como um servo que só faz o que manda. E Jesus conta com servos que, além de fazer o que lhes manda, ele vai além. Outra sugestão está em Isaías 41:6, que diz: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Você sabe que nessa pandemia eu perdi alguns amigos, pessoas que morreram, que assim, o mais achegado mesmo que eu tenho conhecimento foi do irmão Dejaí. Mas quando eu fui contaminado com o coronavírus, o novo coronavírus, eu tive uma sensação muito ruim. Não era uma sensação da enfermidade, do vírus, mas era uma sensação de que eu podia contaminar as pessoas que eu mais amo. Essa sensação é desastrosa, porque eu não podia mais ajudar as pessoas. Aliás, ajudar a elas seria me ausentar, me esconder delas. Isso foi terrível. É a pior coisa dentro da pandemia, na minha experiência, é a sensação de que você é uma pessoa que pode contaminar outros até levá-los à morte. Por isso, o meu conselho é: ajude as pessoas, diga para o seu irmão: esforça-te, estou com você, vamos lá. Eu quero ser o teu ombro amigo, eu quero ser a mão que te sustenta, que te ajuda. Vamos juntos, vamos caminhar juntos. Gente, deixe de lado as inimizades, os maus entendidos, sabe? Os traumas do passado, as palavras que feriram. Perdoa, siga adiante. Mas também eu tenho uma quarta sugestão. Gálatas 4:27 diz: porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos das que têm marido. Eu separei duas palavrinhas: esforça-te e clama. Talvez você diga: bicho, 4 meses, eu já fiz tanta coisa, já tive tantas ideias, tanta coisa já passou pela minha cabeça, que eu já nem sei o que fazer. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Não desanime. Foi essa palavra que Deus falou com Josué: tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Tão somente esforça-te. Jesus chega a dizer que o reino dos céus se alcança com esforço. Gente, esforçar é ir além do que você pode. Vá além, não desista. Eu cheguei aqui em casa, tinha tanta coisa para fazer, eu olhei um calor, um sol de rachar, e eu ainda estava me recuperando um pouco, e olhei para tanta coisa, mas tinha que fazer. Quando eu comecei, eu encontrei forças para não só eu melhorar muito, mas eu também
ver as coisas sendo realizadas. Isso me veio à mente agora, uma experiência interessante que uma pessoa contou, né, que ela morava num determinado lugar e tinha que fazer alguma coisa lá, não me recordo bem, mas o fato é que havia uma grande pedra que estava atrapalhando tudo. E essa pessoa muito crente, pelo menos ela pensava que era, ela orou ao Senhor, disse: Senhor, essa pedra está eu não tenho dinheiro para pagar para tirarem daqui, eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda, o que é que eu devo fazer? E nessa experiência conta que ele ouviu Deus falar: vai e empurra essa pedra. Todos os dias você vai gastar um tempo empurrando essa pedra. E ele falou: mas eu não vou conseguir. Deus falou: empurra a pedra e você vai ver. E ele começou, no primeiro dia, bastante força, muita força, não ouvia nada. E ele foi empurrando, primeiro, segundo dia, terceiro dia, e a coisa foi até que passaram-se vários dias e ele então, muito triste, muito desanimado, voltou-se para Deus e disse: Deus, não está valendo a pena. A pedra não se moveu um pontinho, está exatamente como estava. Que o Senhor me diz ele que ele ouviu Deus falar: mas eu não te disse que você ia mover a pedra, eu te pedi para empurrar a pedra, porque eu queria fortalecer seus braços, eu queria fortalecer seus músculos, eu queria fortalecer você, eu queria fazer de você uma pessoa mais forte. Esforça-te e clama, não curta sofrimento, não curta decepção, clama a Deus, clama aos irmãos, clama aos seus líderes, clama a mim e responder-te-ei, diz Jeremias 33:3, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. São sugestões que eu deixo para vocês nesta tarde. E antes de terminar, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário, mas pelo menos uma vez por semana eu pretendo, não sei o dia certo, eu pretendo bater um papinho com vocês, mesmo que seja temas assim, mas estou à disposição, podem me escrever, podem mandar mensagem. Todos os dias, quase todos os dias, eu coloco um pensamento para direcionar você a refletir sobre tudo que eu tenho compartilhado. Então, sim, muito bom estar com vocês hoje, é a primeira experiência, assim, daqui de compartilhar com vocês, e quero agradecer muito a minha filha, Vanessa, que tem feito as chamadas para mim, tem me ajudado muito aqui no Instagram, também a Janine, a Milene, enfim, todas as pessoas que têm cooperado, os pastores, pastoras, ainda que eu digo sempre que uma das minhas frustrações, hoje eu tenho aqui com vocês, diz aqui o meu informe que somos 16 pessoas, isso é muito bom, mas é muito menos do que eu poderia alcançar. Mas eu sei que é um horário que muita gente está vendo noticiário na televisão, mas alguns estão na igreja, e outros estão com suas atividades, mas o fato é que é bom compartilhar com vocês. Minha filha Vanessa, também te amo, e a cada um de vocês, tá bom? Que neste momento, nesta hora, a gente possa entender o nosso papel como igreja e como povo de Deus, para fazer diferença e tornar a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, uma igreja relevante. Vamos orar? Senhor, esse momento de reflexão possa nos levar a entender um pouco mais do Teu plano, o Teu propósito para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, nesse final de semana, e que as igrejas que estão retornando tenham unção, tenham sabedoria, que os pastores, as pastoras possam ser instrumentos motivadores, catalisadores para ressurgir a igreja do Senhor forte, com autoridade e unção. Se alguém dentre nós está passando por algum momento de dor, que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja a cura. E em particular, eu quero
orar por aqueles que precisam de uma intervenção curadora, um milagre, Senhor. Na autoridade que o Senhor nos dá, que haja cura, que haja milagre nesta noite. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, pelo recurso da mídia que o Senhor nos permite compartilhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos e amados irmãos, irmãs e amigos, muito obrigado. Desejo a vocês um excelente fim de semana. Que a graça do Senhor seja com vocês, tá bom? E a qualquer coisa, só nos escrever no WhatsApp, aqui no Instagram. Estaremos à disposição de conversar e compartilhar com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Graça e paz da parte do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um abraço para todos vocês também.